E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de Geografia 2. Nosso capítulo 11, que fala sobre América do Sul, divisão regional. Unidade e diversidade. Os países sul-americanos são marcados ao mesmo tempo por uma clara unidade e por expressiva diversidade. Características comuns que compõem a unidade sul-americana: dependência econômica, desigualdades sociais e influência dos Estados Unidos. Alguns elementos responsáveis pela sua diversidade: características naturais, como os domínios climáticos, os domínios botânicos e o relevo; diferenças demográficas em relação à formação étnica, população absoluta e densidade demográfica; e diferenças de desenvolvimento econômico e de padrão social. A partir dessas diferenças, é possível definir a regionalização da área com base nos fatores geográficos, históricos, econômicos e sociais. Identificam-se, então, as seguintes regiões: Guianas, América Andina, América Latina e Brasil. Guianas são um grupo composto por 3 antigas colônias com status políticos diferentes: Guiana, Guiana Francesa e Suriname. A Guiana é o único país que teve a colonização inglesa na América do Sul, tornando-se independente apenas em 1966, quando passou a integrar a comunidade britânica, grupo formado pelo Reino Unido e suas antigas colônias. Sua economia é baseada na agricultura, que é voltada para a produção de açúcar e na extração de mineral, principalmente bauxita. A Guiana Francesa é um território ultramarino da França desde 1946, sendo subordinada ao país e fazendo parte da União Europeia, mesmo localizando-se na América. A economia é baseada na exportação de madeira e pescado. E o Suriname é uma colônia holandesa que se tornou independente em 1975. Sua população enfrenta problemas socioeconômicos, principalmente após a suspensão do auxílio holandês. A economia do Suriname é baseada na exportação de bauxita. Esses países possuem um nível de integração muito baixo com o restante do continente, devido aos fatores históricos e também ao isolamento gerado pela floresta amazônica. América Andina. Ela é composta por Bolívia, Chile, Colômbia, Peru, Equador e Venezuela. Esses países estão localizados na parte oeste da América do Sul e são cortados pelas cordilheiras dos Andes, sofrendo grande influência do relevo. Um dos impactos do relevo é a variação climática, que, de acordo com a altitude, viabiliza cultivos tropicais e nessas áreas baixas e de vegetais nas áreas frias de maior altitude. Uma parte expressiva da população local é de origem indígena, e essa característica étnica tem importantes repercussões políticas, devido às desigualdades sociais e ao sentimento de identidade presente na população. Uma tendência histórica da economia local é a monocultura, de exportação, ou seja, ela é a elevada participação de um único produto na pauta de exportação do país, em alguns casos agrícolas e outros mineral, o que implica na dependência externa dos países. Há uma grande divisão política atual, com a presença de um lado de 3 governos que possuem relações pouco amistosas com os Estados Unidos, a Bolívia, o Equador e a Venezuela, e de outro que é a grande aliada atual dos Estados Unidos na região. O Chile é um país diferenciado da região, tendo inclusive abandonado a comunidade andina em 1976. Apesar de um país andino, já que parte do seu território está na área da cordilheira, o Chile diferencia quanto aos índices socioeconômicos. A economia do Chile é muito aberta ao capital externo e de competitividade expressiva para os padrões sul-americanos. Destaca-se no setor de vinícola e na produção de frutas, pescados e, apesar também de possuir problemas sociais, o país apresenta índices de crescimento econômico importantes nas últimas décadas. A América Latina. Ela é integrada entre Argentina, Paraguai e Uruguai. Possui uma história comum no processo colonial,
com uma única administração política e língua oficial. São países banhados pelos rios formadores do Rio da Prata, são a bacia do Uruguai, Paraná e Uruguai. E os três são os países originais do Mercosul. Vamos falar sobre a Argentina. Ela apresenta uma economia e um quadro social com números expressivos para a realidade sul-americana. No entanto, vive nos últimos anos um processo de estagnação, com dificuldade de manter o seu padrão social e um quadro político muito conturbado. Mantém o IDH elevado para os padrões latino-americanos, além de ser o principal parceiro do Brasil no Mercosul. O Uruguai é um país pequeno, de apenas 3 milhões de habitantes, com um território menor que o estado do Rio Grande do Sul. O país se notabiliza pelo padrão social superior à realidade latino-americana, que fez com que no passado fosse chamado de Suíça das Américas. Ultimamente, o país vem chamando a atenção pelas medidas de cunho progressista do governo do ex-presidente José, no trato dos assuntos sociais e dos direitos humanos. E o Paraguai possui baixos indicadores sociais e uma economia muito frágil, com significativa dependência dos vizinhos e de algumas atividades ilegais como contrabando. Historicamente, ligado à Argentina, o Paraguai, desde a construção da hidrelétrica binacional de Itaipu, passou a fazer parte da zona de influência do Brasil, e uma situação geográfica sem litoral intensifica o seu grau de dependência. O nosso capítulo 2 fala sobre a América do Sul, as tentativas de integração e a política externa dos países. Alac e Aladi. O Tratado de Montevidéu, em 1960, foi assinado. Foi um acordo internacional firmado entre as repúblicas da Argentina, do Brasil, da Colômbia, do Chile, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e da Venezuela, para a criação da Associação Latino-Americana de Livre Comércio. Essa tentativa de integração deve ser compreendida a partir da influência da criação e do sucesso da Comunidade Econômica Europeia, pelo Tratado de Roma, em 1957. Os países latino-americanos, seguindo essa linha integracionista, acordaram a busca por redução de tarifas de importação para instituir o comércio livre entre os seus membros. A LAC não atingiu os objetivos pretendidos. A assinatura de um novo tratado em Montevidéu, em 1980, substituiu a LAC pela ALADI, Associação Latino-Americana de Integração. A ALADI reúne 12 países, como Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. E a diferença foi a definição de um tratamento diferenciado entre os seus países membros, de acordo com o seu grau de desenvolvimento econômico relativo. O Tratado de Montevidéu de 1980 permitiu que os países de menor desenvolvimento econômico relativo, como a Bolívia, o Equador e o Paraguai, recebessem tratamentos especiais para a abertura de um novo mercado. Além disso, menos ambiciosa e de certa forma mais realista com relação ao quadro geográfico econômico dos países membros, a ALAD permite que estes celebrem acordos de alcance parcial, inclusive com países não membros. O Pacto Andino e a Comunidade Andina. O Pacto Andino agora é chamado de Comunidade Andina e é mais uma tentativa de integração de pouco sucesso na América Latina. Ele foi criado de acordo com a Cartagena de 1969, assinado nessa cidade colombiana, e visava acelerar o desenvolvimento dos países membros por meio da integração econômica e social. Os países signatários foram Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. O Chile se retirou em 1976 devido à ditadura militar do país. E a participação do Peru foi suspensa em 93, mas o país passou a fazer parte da associação no ano seguinte. Em 2006, a Venezuela deixou o acordo devido à sua integração ao Mercosul. O Mercosul
é o Mercado Comum do Cone Sul. Foi criado no Tratado de Assunção, em 26 de maio de 91, entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, visando o estabelecimento de uma zona livre de comércio com a redução progressiva de barreiras alfandegárias, até a sua total eliminação, e a união aduaneira entre os 4 países membros por meio da criação de uma tarifa externa comum. Esse acordo passou a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 95 e foi marcado por um grande sucesso inicial, com o expressivo aumento do comércio intra-regional. Esse sucesso teve como base a tendência mundial da economia, o fato de o Brasil oferecer um mercado consumidor mais expressivo aos parceiros, certa complementaridade das economias, tendo o Brasil maior dinâmica industrial e a paridade então existente entre o peso e o real. O Mercosul foi importante na estratégia brasileira de bloquear a implementação da ALCA e que o comércio com os vizinhos hoje é muito mais expressivo do que antes do acordo. Vamos comentar sobre o atual momento político dos países sul-americanos. Outro importante fator que devemos considerar nas tentativas de integração da América do Sul é o grande número de governos em relação a não muito amistosos com os Estados Unidos, principalmente os casos da Bolívia, do Equador e da Venezuela. A sequência de eleições desses países levou ao poder governos favoráveis a movimentos sociais, a chamada nova esquerda latino-americana, que é um fator a ser considerado nos projetos integracionistas. A criação da União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, é a tentativa de criação do Conselho de Defesa Sul-Americano e da Iniciativa de Integração da Infraestrutura Sul-Americana, insere-se no contexto de busca do Brasil por maior integração regional de acordo independente com a presença dos Estados Unidos. E é isso, povo! Façam os exercícios, qualquer dúvida escrevam nos comentários e até a próxima!